Olá, que bom mais uma vez nos encontrarmos com esse propósito de aprofundarmos nosso conhecimento na palavra, fazermos essa meditação e orarmos, né? E hoje nós temos um desafio muito bacana, importante, que é falar sobre a gestão com responsabilidade dos recursos que chegam às nossas mãos. A mordomia sábia dos recursos. Bem, para a gente fazer isso é preciso antes orar. Eu quero pedir a você nesse instante que se ponha de olhos fechados, curve sua cabeça e vamos pedir ao Senhor direção. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos submeter ao Senhor e pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Nós queremos ser tratados pelo Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor e ninguém melhor do que Deus para agir dentro do nosso coração da forma correta. Que seja a Tua mão no nosso coração agora e que o Senhor nos conduza a compreender a profundidade da Tua palavra e o que o Senhor nos tem desejado, né, através de nós nesse tempo. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos porque a sua misericórdia dura para sempre e ela foi manifesta por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, Deus, fala conosco, nos ajuda nesse instante para a glória do seu próprio nome. É o que nós pedimos. Amém, Senhor. Bem, quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, no versículo de número 10 até o 13. Lucas 16, do 10 até o 13. Vamos falar de três coisas rapidinho aqui, três pontos importantes sobre essa mordomia servil e em seguida a gente vai fazer uma oração final, tá certo? Mas eu quero pedir a você, nesse instante, que abra a sua Bíblia. Vamos lá? Lucas 16, a partir do versículo 10. Se você já abriu, eu não vou pedir para você dizer amém, porque eu não vou ouvir daqui, mas que bom que você já abriu. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, essa parábola do administrador infiel é algo que mexe com a gente, é um tema sensível quando a gente traz para a igreja, porque ainda no tempo de hoje percebemos corações resistentes a palavra, mas se tem uma coisa que eu preciso lembrar você, é que da mesma forma como eu olho para a Bíblia, para uma promessa que o Senhor Deus faz para mim e que eu creio que ela vai cumprir em minha vida, também os juízos de Deus, eles acontecem sobre nós. Então, se a palavra de Deus, ela nos afirma que aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito, significa que enquanto eu não for fiel no pouco, eu preciso ser trabalhado por Deus para que eu possa também alcançar o muito, para que também seja fiel nele. Bem, eu quero trazer três pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é a fidelidade nas pequenas coisas. O versículo de número 10, ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Perceba que são duas medidas aqui, a mesma medida, mas são dois objetos que a gente está falando aqui. Aqui ele está falando de ser fiel no pouco e também aqui está falando de quem é injusto no pouco. Aqui é fidelidade e justiça. Fidelidade e justiça. Não só ser fiel, mas também ser justo. São dois pontos de extrema relevância. Então ele destaca que a fidelidade nas pequenas coisas demonstra a nossa confiabilidade e caráter, preparando-nos para responsabilidades maiores. Você lembra daquela frase que o Homem-Aranha, né? Aquele filme clássico, o Homem-Aranha, diz que com muitos poderes, né? Muitas responsabilidades. Mas aqui a palavra do Senhor está nos trazendo que com pouca, ele está falando de pouca coisa em sua mão, poucas riquezas em suas mãos. Aqui está falando de você ser fiel no pouco. Bem,
No pouco há muita responsabilidade. Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu preciso, através da minha fidelidade no pouco, mostrar para o Senhor o meu caráter transformado, um caráter segundo dele, a fim de que ele possa confiar a mim grandes coisas. É bom lembrar do que aconteceu hoje de manhã, né? Minha filha pegou o carro comigo, eu fui levar ela para o colégio, e ela, ao sair, ela disse: pai, ó, tem 50 centavos aqui, eu não peguei não, vou estar aqui. E ela sai, eu digo: tá bom, filha, um beijo para você. E eu vejo ali fidelidade no pouco, porque ela sabe que não é dela, então ela não põe a mão, apenas ela informa: olha, ó pai, aqui, é seu, e eu estou saindo. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos ser fiéis no pouco, mas não só ser fiéis, sermos justos. Há um peso aqui quando a gente lê sobre a questão de ser justo no pouco. Tem vezes que há situações tão simples no dia a dia e que nós ignoramos ou fazemos pouco caso, quando devemos ser justos nas pequenas coisas, porque é através da justiça que a gente aplica, ainda que nas pequenas coisas, que nós revelamos o caráter de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse destaque aqui é importante, porque nós devemos administrar com honestidade e com dedicação, mesmo os recursos pequenos e os mais simples, pois isso vai revelar a verdadeira postura que nós temos diante de Deus. Isso me faz refletir: Xavier, como é que você tem, o que você tem feito com aquilo que tem chegado às suas mãos? Você tem sido fiel? O que é seu mesmo, o que é do outro mesmo, e aquilo que é de Deus você tem entregue ao Senhor? Então busque a cada dia mais ser fiel no pouco, para que a gente possa experimentar o muito do Senhor. Bem, eu quero aqui passar para o segundo ponto, que é a responsabilidade na administração, e aí a administração dos recursos. Esse versículo de número 11, ele traz algo interessante. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se uma pessoa aqui não reflete a fidelidade naquilo que é terreno, que é momentâneo e que é daqui da terra, como é que vai ser confiada as coisas eternas, né? Como é que pode ser confiada a verdadeira riqueza? E quem numa empresa tem visto alguém que tem sido responsável com pequenos valores, vai confiar a essa pessoa grandes coisas. Vai deixar de ser alcançado pela oportunidade porque ainda não se permitiu ser tratado na matéria de ser responsável com aquilo que é pouco. Uma vez no meu trabalho, eu cheguei e fiz um comentário com uma colega que trabalha na administração e que compra o biscoitinho. Lá sempre tem o biscoitinho Maria e tem o biscoito creme crack. E eu disse para ela: oh, filha, você podia comprar um folheado um dia, né? Pra gente mudar, sair desse feijão com arroz, né? E ela chegou para mim e disse, ela caminhou comigo, ela disse: está bom, não, tá certo, tudo bem. Vamos comprar o folheado. Só que ela disse assim no final: porém eu vou pagar. Eu disse: peraí, mas não é a empresa que banca? Ela falou para mim: sim, é a empresa, mas esses recursos não são meus, não são seus, são da empresa. Então eu busco economizar e trazer o que é mais simples para a gente. Se a gente vai galgar uma coisa melhor, que seja do nosso. Então eu estou me responsabilizando em comprar o folheado. Ela não tem noção do quanto me impactou aquela fala dela. Mostrou efetivamente que ela é fiel com aquilo que tem sido trazido a ela. Eu certamente aprendi com ela até uma coisa muito simples, que era um biscoito. E é exatamente o caráter dessa simplicidade que a palavra de Deus quer nos trazer, que a gente deve ser fiel com os recursos no pouco, para que, quem sabe, até esse nosso chefe, observando essa postura dela, não diga futuramente: filha, você agora terá ainda mais responsabilidades nas nossas empresas, porque ela teve fidelidade naquilo que consideramos pouco, que era apenas uma diferença talvez de R$1 ou R$2 de um biscoito. Mas isso é muito impactante. Jesus, ele foi fiel com tudo aquilo
que ele pregou, nas pequenas e nas grandes coisas. Ele foi fiel e o Senhor o honrou soberanamente, né? Ele concedeu o nome que está acima de todo nome. Então eu quero reforçar que a gestão responsável é uma questão de fidelidade, pois tudo o que temos pertence a Deus e somos apenas mordomos. Nosso planeta tem sofrido muito com essas mudanças climáticas, exatamente pela irresponsabilidade do homem em não cuidar daquilo que o Senhor Deus tem dado a ele. Porque do Senhor é a terra e toda a plenitude. Se é do Senhor, nós temos que cuidar daquilo que não é nosso, é do Senhor. E o homem tem feito uso incorreto dos recursos naturais e por conta disso temos sofrido muito. Então devemos administrar nossos recursos com responsabilidade, sempre reconhecendo que somos administradores de Deus e de que prestaremos contas ao Senhor. Eu quero finalizar com você com o terceiro ponto, que é a prioridade na relação com Deus. Mas, pastor Xavier, por que o senhor está trazendo esse tema de prioridade no relacionamento com Deus? Perceba o que está escrito no versículo de número 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de devotar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Bem, irmãos, aqui está explicando de forma clara que a verdadeira gestão dos recursos só é possível quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu aplico no meu coração que a nossa fidelidade na administração dos recursos deve refletir a nossa prioridade de servir a Deus acima de tudo, colocando Ele, o Senhor, como o centro de nossas vidas. Meus irmãos, esse deve ser o nosso propósito, buscar fidelidade, inclusive na administração do tempo que você tem. Porque a vida da gente é tão agitada e a gente tem tantas agendas, mas uma agenda que eu não posso abrir mão é o momento de ser fiel em buscar a comunhão com o Senhor. O tempo pode ser curto, sabe, irmão? Mas você precisa fazer a administração desse pouco na certeza de que Deus está contemplando a sua fidelidade no investimento desse tempo. Não há um cristão sólido, um cristão firme sem o conhecimento da palavra e sem relacionamento com Deus. Então, é preciso que eu e você estabeleçamos prioridade. Não há como servir a dois senhores. O mundo está querendo levar a gente a cada instante a deixar de buscar o Senhor, com mais pressões, com mais exigências de currículos e de cursos e etc. E a gente precisa manter esse nível de conhecimento atualizado, mas sem ignorar, jamais ignorando que o meu tempo com Deus é prioridade. O meu tempo de buscar a palavra do Senhor deve ser uma prioridade. Eu tenho que fazer as coisas desse mundo, eu preciso trabalhar, mas acima de tudo, eu tenho uma responsabilidade de ser fiel na minha comunhão e no meu relacionamento com Deus, por isso a prioridade está nesse grande relacionamento. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que para sermos mordomos fiéis, nós precisamos administrar com sabedoria, com responsabilidade e dando prioridade às coisas de Deus. Há uma frase que eu quero completar, que é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz: a verdadeira riqueza está em sermos fiéis na administração do que Deus nos confia. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos conceda graça e sabedoria para sermos fiéis no pouco, a fim de que Ele, a seu tempo, nos coloque também no seu muito. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê oportunidades, inclusive hoje, Senhor, de vivermos isso que nós acabamos de ler. Queremos, Deus, aprender cada dia mais contigo, com a tua palavra. Queremos estabelecer a prioridade em buscar o Senhor. Queremos usar, Deus, o pouco que o Senhor nos tem confiado com responsabilidade, Senhor, sabendo que é através dessa fidelidade que o Senhor também nos colocará no muito.
Obrigado, Deus, porque nesse tempo o Teu Espírito nos tem trazido esse entendimento e cremos, Deus, que enquanto estivermos aqui na terra, queremos ser fiéis à Tua obra, fiéis, Senhor Deus, no nosso caráter, no dia a dia do nosso trabalho, a fim de que reflitamos o Senhor e esse reflexo impacte em outras vidas serem alcançadas para Jesus. Toma nossas vidas em Suas mãos e tudo que nós temos como recursos, nós consagramos ao Senhor, na certeza de que o Senhor abençoará, multiplicará para a glória no seu nome, do seu precioso nome, Jesus Cristo. Nós te damos graças e pedimos ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima. Eu peço para que você permaneça fiel aí, até que a gente se encontre novamente em uma outra oportunidade. Até mais.